Voltamos com o Tudo é Política e estamos falando neste programa sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deputado Hélio Rusch, vamos falar agora de algumas novidades desta LDO. Uma delas é o índice de 0,5% do orçamento para a área de cultura, um índice fixo que não havia antigamente, e ao contrário do que eu falei no primeiro bloco, são 80 milhões, não 8 milhões, que estão garantidos pelo menos para a cultura. Isso foi construído também em comum acordo com o governo, porque a proposta é da oposição, não é do deputado Péricles de Mello. O Fundo Estadual da Cultura, ele por constitucional, ou legalmente, já devia estar constituído. E ele não foi instituído ainda no governo, no nosso estado. Agora, pela LDO, nós aprovamos até 0,5% sobre o total da receita que seja destinado para esse Fundo Estadual da Cultura. Inclusive, foi uma construção que nós fizemos, a comissão com o próprio governo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Planejamento, que seriam os recursos que daria para desenvolver um bom trabalho na área da cultura no estado do Paraná. Então, essa acho que é uma grande novidade que nós instituímos aqui no estado do Paraná e faz parte agora da LDO e que deverá ser contemplado no orçamento. Deputado Nereu, a Defensoria Pública também, o senhor acompanhou no final do ano, foi uma grande discussão, foi aprovado um projeto no final do ano, esse ano veio uma nova proposta, enfim, a Defensoria foi criada, esse ano tinha um índice de 28 milhões de reais, era isso, não era? Para a implantação. Para o ano que vem, esse valor subiu para 47 milhões. Isso também foi um acordo fechado, costurado aí na Comissão de Orçamento. O Paraná está se modernizando. As políticas públicas interessantes, por exemplo, na área da cultura, como disse o deputado Hélio Rusch, na verdade, era uma dívida do nosso Estado. Nós não tínhamos um programa que desenvolvesse e capacitasse a população paranaense para o crescimento cultural do nosso Estado. E agora nós estamos permitindo que o governo tenha, na verdade, recursos para gastar. E o secretário da Cultura percorreu o Paraná fazendo audiências públicas. Paulinho. E que, na verdade, elaborar uma lei exatamente para gastar esse recurso da forma mais eficiente possível. Assim também a Defensoria Pública. O Paraná nós temos só 2 estados do Brasil que não tinham ainda Defensoria Pública. O nosso estado era um deles. Era uma vergonha. O outro é Santa Catarina. O outro é Santa Catarina. Então, o projeto foi encaminhado ano passado, foi retirado da pauta, com o compromisso de voltar agora. O governador Beto Richa mandou esse ano, está criando, e nós, na Comissão do Orçamento, acolhemos uma emenda do deputado Ademar Traiano, ampliando de 0,27 para 47 milhões, exatamente para dar mais dinheiro para que o governo possa fazer uma defensoria que seja competente, que seja extremamente auxiliadora das pessoas mais carentes do nosso Estado. Então é uma ferramenta muito importante que a Assembleia Legislativa do Paraná está concedendo ao Poder Executivo para que possa implementar políticas públicas que ajudem o nosso Estado a ser desenvolvido, a ter qualidade de vida, a ser, na verdade, um Estado próspero. Deputado Hélio Rusch, agora há uma nova obrigação também para as universidades públicas do Estado? Claro, as universidades públicas do Estado do Paraná, tanto as universidades como as próprias faculdades isoladas ainda. O Estado do Paraná, proporcionalmente, é o Estado que mais gasta no nosso país com o terceiro grau, ou seja, com as universidades. E vão milhões e milhões de reais mensalmente para as universidades. E sempre tem aquela dúvida, né, Paulo? Quanto a universidade recebe, onde é que é gasto, qual é o número de funcionários, qual é o número de alunos que frequentam efetivamente, qual é a desistência desses alunos nas universidades, frequencial ou mesmo à distância, já que agora a Visivale também, os professores vão conseguir reconhecer o seu certificado através de um convênio do governo do Estado com as universidades. Então, tudo isso sempre, muitos falavam em um caixa preta. Mas, na verdade, eu acho que nada melhor do que você fazer as coisas mais transparente possível. E na própria LDO que nós aprovamos, e que vai ser aprovada na semana que vem definitivamente, determina que o governo do Estado, trimestralmente,
publique em órgão oficial e informe também a Assembleia Legislativa o valor dos recursos que ele tem repassado mensalmente para as universidades do Estado do Paraná. E as universidades, por sua vez, através de campos, que nós temos muitas universidades que têm campos, por exemplo, lá no oeste do Paraná, são 5 campos que compõem a Unioeste. Assim temos as outras universidades, a UEL, a UEM, que devem ser os seus campos também. Qual é o valor que é transferido para as universidades por parte do governo, ou mesmo as outras receitas que as próprias universidades têm. E onde é que está sendo gasto esse dinheiro? Quanto foi gasto? Para que a população, e principalmente nós, deputados aqui na Assembleia Legislativa, possamos fiscalizar aquilo que nós estamos aprovando na LDO e no próprio orçamento, o valor já destinado para as universidades, para que possa ter uma fiscalização sobre isso. Olha, o mundo mudou. O deputado Nereu Moro disse que o Paraná também está se modernizando, tanto na área cultural como a Defensoria Pública, e lamentavelmente só tinha 2 estados que não tinham, que agora possui. A Assembleia Legislativa passou por transformações profundas, quer dizer, através da transparência, através do seu portal, que cada um pode acessar, onde é que os deputados estão gastando o seu dinheiro, quantos funcionários tem na Assembleia, onde é que eles estão lotados. Então, nada mais justo do que as universidades públicas, que são mantidas com o dinheiro do contribuinte, da própria sociedade, e o governo repassa o recurso para eles, para que as universidades também digam quanto eles arrecadam mensalmente, e essa publicação é feita trimestralmente e que foi aprovado também na LDO. Eu acho que é um avanço muito grande e não há nada que esconder mesmo. Eu acho que você só faz com que a população do Paraná possa saber efetivamente onde é que vai o dinheiro dela. Lembrando que a Assembleia acabou de aprovar também um projeto que obriga as entidades não governamentais a publicar os seus gastos também na internet, que é um caminho da transparência que eu acho que não tem mais volta quando se envolve dinheiro público, não é? Pois é, eu queria pegar um gancho aqui na resposta do deputado Hélio Rusch para dizer o seguinte: o Paraná gasta mais de 1 bilhão por ano com o ensino superior, que é de responsabilidade pela Constituição do governo federal. E esse 1 bilhão não é que é mal investido, só que ele poderia ser investido no ensino básico, no ensino fundamental, melhorando segurança pública e em outras coisas, se o governo federal cumprir com a sua obrigação de assumir o ensino superior, que no Paraná, como disse o deputado Hélio Rusch, é um dos estados que mais gasta no Brasil com ensino superior. Nós temos 5 universidades estaduais e nós poderíamos começar agora a talvez criar um canal de diálogo com o governo federal para nós estudarmos, quem sabe, né, discutirmos que, quem sabe, o governo federal não queira assumir as universidades estaduais e com isso sobrar mais dinheiro para o governo do estado investir no ensino fundamental, no básico, no ensino médio e também na segurança pública e em outras áreas que são carentes. Aliás, deputado Hélio Rusch, falando em investimento, o atual governo tem dito que a situação do Estado é bastante difícil, o orçamento bastante apertado, enfim. Já dá para se saber o que o governo vai ter para investir o ano que vem? Na verdade, os governos, em termos gerais, em todos os níveis, seja governo municipal, governo estadual, governo federal, que tem ainda a maior concentração dos recursos, está na mão do governo federal. Os governos estaduais hoje, existem poucos recursos. O deputado Nereu Moro acabou de citar no primeiro bloco que o total para investimento do orçamento de 27 bilhões ultrapassa um pouco de R$1 bilhão para que possa ser investido. Então o governo do Estado, onde é que ele tem que dar prioridade? Mas o Beto Richter tem deixado muito claro, inclusive agora, na última terça-feira também, quando se assinou convênios e a autorização para a construção de novas unidades escolares, uma parceria entre o governo federal e o governo federal, que é o Brasil Aprender, com as escolas técnicas que serão construídas novas, as escolas indígenas, outras escolas do próprio Fundeb. O total de investimentos, o que o governo liberou foi 125 milhões de reais, dos quais o governo, em números redondos, não me recordo certinho qual é o valor, mas chega ao em torno de 50 milhões, são recursos próprios do governo estadual, e os outros são do governo federal. Então essa parceria que existe, a exemplo daquilo que nós fizemos com a LDO,
oposição e situação, buscar um entendimento para que o Paraná seja o grande beneficiado. Isso o governador Beto Richa também tem feito e buscado através das suas secretarias, junto aos ministérios e junto com a própria Presidente da República, essa parceria para que o Paraná possa receber os recursos necessários para que nós possamos dotar o Estado do Paraná, não só melhorando a educação, como disse o deputado Nereu Moura, com muita propriedade, que o ensino em terceiro grau é de responsabilidade do governo federal. Lógico que o governo federal jamais vai assumir todas as universidades, mas assumindo uma ou duas universidades, nós teríamos muito mais recursos para dotar o nosso estado de infraestrutura. E nós estamos carentes. Nós temos um porto só no estado do Paraná, enquanto Santa Catarina tem 5 portos. Quer dizer, e como é que tu vai fazer? O Paraná, o estado, o governo não fabrica dinheiro, tem que viabilizar dinheiro. Como é que tu vai viabilizar dinheiro? Aumentar os impostos? Não, não é aumentar os impostos. Criar mecanismos e atrair novos investimentos para que nós possamos aumentar a nossa receita. Quando eu falo nossa receita, aumentando a receita do Estado, você também está aumentando a receita dos municípios, que de todos os impostos arrecadados com o ICMS, 75% fica para o Estado e 25% vai para o bolo dos municípios. Então, independente se a indústria está estabelecida lá no município de Catanduvas, que é o município onde é que Nereu Moura tem o seu domicílio eleitoral, ou seja em Marechal Cândido Rondon, seja em Curitiba, seja em Londrina, Maringá, Cascavel, Pato Branco, onde é que está estabelecida essa indústria, o bolo é gerado um só e todos os municípios têm participação, lógico, dependendo o índice que cada município forma de acordo com a sua produção no seu município. Agora eu acho que essa participação, esse entendimento, essa parceria, esse diálogo que se estabelece entre o governo federal, o governo estadual, é muito importante. Quem ganha com isso, volto a dizer de novo, é o Paraná. O Paraná faz parte do Brasil. E o Brasil é um país enorme. E isso ficou confirmado agora que na última terça-feira, dos convênios que já foram assinados, as autorizações para o início dessas obras no estado do Paraná. Bom, e está aí também uma nova discussão em questão da possível federalização das universidades estaduais. Deputado Nereu, para a gente concluir apenas, índices para o Poder Judiciário, o Ministério Público continuaram os mesmos historicamente, não é? Os mesmos. Nós, do 2010 para 2011, nós ampliamos enormemente o repasse do Poder Executivo para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, em torno de 400 milhões. O Poder Judiciário do Paraná era um dos que menos arrecadava no Brasil. E nós estamos dando ao Poder Judiciário condições para contratar gente, para contratar juiz, para levar a justiça mais perto da população. Hoje a justiça ela é meio elitizada, porque o pobre não tem condições de chegar, porque às vezes está muito longe. Então nós estamos permitindo que, principalmente no primeiro grau, onde está o grande gargalo do Poder Judiciário, se contrate assessores, se contrate auxiliares para ajudar os juízes a despachar os processos. Então nós fizemos isso e também ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, vai ficar com 1,9. A Assembleia abriu mão da receita. Nós poderíamos ampliar a base de cálculo para a Assembleia, nós resolvemos não ampliar, abrimos mão de em torno de 60 milhões de reais, que vai ficar com o Poder Executivo já diretamente, fora aquilo que a Assembleia está passando. Já passou 10 milhões e a previsão aí da mesa executiva é passar 40 milhões, até o final do ano. Então, fora esses 40 milhões, mais 60 milhões que a Assembleia abriu mão quando deixou de colocar na base de cálculo do FPE e da Lei Candir para que fosse passado para a Assembleia também, como fez para o Poder Judiciário e ao Ministério Público. Se o deputado Nereu Moura, só me permitir para que as pessoas que estão em casa nos assistindo, os valores, ele falou que aumentou em 400 milhões, é importante que a pessoa saiba, né, deputado Nereu Moura? O Poder Judiciário, do total da receita do Estado do Paraná, ele tem 9,5%. O Ministério Público tem 3,9%. O Tribunal de Contas tem 1,9% e a Assembleia Legislativa 3,1% do total da receita tributária do Estado do Paraná. Então é importante que se fala desse percentual que os poderes e os outros órgãos têm na participação do orçamento do Estado do Paraná. E agora aguardamos a discussão do orçamento no segundo semestre. Bom, nós estamos encerrando esta edição do programa Tudo é Política. A TV Sinal agradece a presença dos deputados Hélio Rucci, do Democratas, e Nereu Moura, do PMDB. E se você tem críticas, comentários ou sugestões, fale com a produção do nosso programa. Os contatos estão aí na tela.
Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.